Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aos estudos da Nova Era, aqui no canal, todo domingo, às 21 horas. É ótimo poder estar aqui nesse encontro com vocês. A Marcela está entrando, a Mônica está entrando. Oi, gente. Bem-vindas. Hoje é dia de São Francisco de Assis, então eu gostaria muito de trocar a nossa oração inicial pela oração de São Francisco. Aquelas que já conhecem, fiquem à vontade para acompanhar daí de casa, e como eu sempre digo, quem quiser durante a leitura, as discussões, escrever ou mesmo aparecer aqui na tela, é só pedir, a interação é aberta, é livre. Estamos aqui para construir juntos. Então vamos lá? Vou convidar vocês para trazerem as mãos ao coração, fecharem os olhos, para a gente entoar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente pede também agora a orientação aos guias. Quem quiser pode deixar os olhos fechados, mãos ao coração. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Bem-vindo também, Rafael. A gente não se conhece pessoalmente, mas você vem de um contato muito importante para mim da Alemanha. Sinta-se abraçado, como se eu fosse abraçar a pessoa que te introduziu. Bem-vindo. A gente está fazendo a leitura da carta do Papa Francisco, que fala sobre o cuidado com a terra comum. Hoje a gente vai começar o capítulo 1 do texto. Quem já fez o download do PDF, a gente vai começar na página 17 hoje, capítulo 1, o que está a acontecer à nossa casa. E para quem é novo, viu, Rafa, tendo comentários, perguntas, coloca aqui no chat, mesmo com o delay da live, eu tô sempre lendo, olhando e a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Então vamos lá, eu convido vocês a acompanhar o texto comigo, hoje iniciando aqui o capítulo 1, para entendermos o que está a acontecer na nossa casa, a Mãe Terra. O Papa começa escrevendo: as reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da humanidade e do mundo podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem apresentadas novamente a partir de um confronto com o contexto atual, no que este tem de inédito para a história da humanidade. Por isso, antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências face ao mundo de que fazemos parte, proponho que nos detenhamos brevemente a considerar o que está a acontecer à nossa casa comum. E acho que a gente pode fazer um breve comentário aqui, né, gente, sobre aquilo que cada um vê hoje da Terra, né? Eu deixo como pergunta para vocês como vocês sentem a Mãe Terra, sentem a nossa sociedade.
Vocês acham que está tudo em harmonia, que a gente está vivendo um momento saudável da Mãe Terra? Acho que a resposta de todos vai ser provavelmente não. Mas acho que cada um também tem uma percepção diferente das coisas. A doença, as crises, mesmo a pandemia, não estão influenciando a vida de cada pessoa da mesma forma, né? Existem pessoas que hoje vivem de maneira mais privilegiada, que sim, sofrem, mas não sofrem tanto quanto aquelas pessoas mais vulneráveis dentro da nossa sociedade. Então, acho que vale bastante a pergunta nesse começo de capítulo, como vocês sentem a Mãe Terra, como vocês sentem o nosso planeta, e não só para si próprios, mas também para aqueles ao redor de vocês, né? Refletindo então aqui qual que é a condição de cada ser humano dentro do nosso país, do nosso estado ou do nosso planeta como um todo. Será que é isso que a gente gostaria de ver? E se a resposta for não, acho que a gente está no lugar certo, fazendo essa leitura aqui para refletir e pensarmos juntos o que de diferente poderíamos fazer. Continuando. Aí a contínua aceleração das mudanças da humanidade e no planeta junta-se hoje à intensificação dos ritmos de vida, trabalho e alguns, em espanhol, designam por rapidación. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõe as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos dessa mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. E acho que todo mundo já sentiu uma vontade, né? Mesmo que não for necessidade, uma vontade de desacelerar. Quem hoje em dia não sentiu a vontade de desacelerar, de ir mais devagar, de ter mais tempo? A gente realmente se tornou escravo daquilo que criamos, né? Dos mecanismos e sistemas que criamos, que lá atrás achávamos que seriam mecanismos para facilitar a nossa vida. E realmente eu acredito que eles podem, né? Agora dando uma opinião pessoal, a tecnologia ela pode ajudar e muito, ela pode facilitar e muito as nossas vidas, né? Eu mesma vou contar aqui de um episódio raro, né? Mas eu fiz um curso de sobrevivência uma vez. E nesse curso de sobrevivência a gente aprendeu a fazer um pão do zero, literalmente do zero. E era um pão à base de castanhas, né? De sementes. Então, para fazer um pão de tamanho pequeno, passamos em grupo um dia todo colhendo. Aí tivemos que deixar, né, essas sementes, essas nozes jogadas ao rio dentro de um saco para que ela fosse lavada pela correnteza do rio de uma noite para o outro dia. Essas sementes depois foram tratadas, as nozes foram tratadas, passaram por um processo em que aquilo fosse virar uma massa de pão, e aí depois isso foi para o forno que também havíamos construído, né, com as nossas próprias mãos. E esse processo todo durou mais ou menos, né, 2 dias e meio, para fazer um pão de pequeno porte que foi dividido ali em algumas pessoas que comeram isso em questão de alguns minutos. Então, assim, a gente só tem as facilidades que temos, sim, por causa da tecnologia, mas a gente não pode deixar que sejamos, né, que nos tornemos escravos dessa tecnologia. A gente precisa desse tempo para nós,
não para algo que vá servir ao dinheiro ou a terceiros, mas para nossa qualidade de vida em conjunto. Então, graças a Deus, hoje a gente tem o privilégio de ir à padaria comprar o pão. Talvez isso, algumas pessoas gastam 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo para ir à padaria comprar pão e às vezes compram pão para um fim de semana inteiro. Mas a gente não pode esquecer também quem está por trás do processo de fazer o pão, que ele vem de pessoas que trabalharam para moldar, para fazer o pão, que ele vem do trigo, que foi plantado, que veio do campo, para que a gente possa também honrar esse tempo de vida das pessoas que nos possibilitaram a gente salvar tempo, então que o nosso tempo ele não seja usado de maneira egoísta, mas sim também considerando esse todo que está possibilitando essa facilidade no nosso dia a dia. A gente sozinho não pode viver da maneira que a gente vive hoje. Ninguém, independente do esforço, poderia viver como vive se fosse responsável solamente por tudo que tem. Isso é uma ilusão, Mas chega de comentários, pelo menos da minha parte. Eu estou curiosa para saber de vocês se faz sentido. O Rafael está escrevendo aqui, para outros pontos que sim, exatamente. Mas, de novo, fiquem à vontade para escrever opiniões ou perguntas e a gente vai criando esse bate-papo aqui. Vamos continuando, então. Depois de um tempo de confiança irracional no progresso, no tão aclamado progresso, e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está a entrar numa etapa de maior consciencialização. Nota-se uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado com a natureza. E cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está a acontecer ao nosso planeta. Façamos uma resenha, certamente incompleta, das questões que hoje nos causam inquietação e que já não se podem esconder debaixo do tapete. O Papa ele vai trazer esse resumo de tudo que ele vê acontecendo hoje em dia. Ah, valeu pelo comentário, Rafa. O Rafa escreveu, gente? Faz todo sentido, Carol. Nossa vida anda muito corrida, estamos vivendo, parece que sempre no modo automático. Pois é, e que a gente possa, trazer com esse convite, não só do Papa, mas também dos nossos povos originários, aqui no Brasil, especialmente os povos indígenas, já vem há séculos fazendo esse convite para a gente, a gente falando da raça branca, da raça branca, europeia, colonizadora, que trouxe o modo capitalista de se fazer as coisas, que trouxe esse sistema que acabou sendo desenvolvido e implantado, que a gente escute esses povos originários, que a gente escute o Papa e esse clamar também da própria Mãe Terra, para deixar de fazermos as coisas no modo automático. Mas vamos lá, continuando. O objetivo não é recolher informações ou satisfazer a nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Realmente eu acho que aqui ele cita um ponto muito importante e uma das, acredito eu, maiores razões desse passo ser tão difícil, Tomar consciência é um processo de muita coragem, porque exige essa dor, exige o sofrimento pessoal quando a gente simpatiza com o outro que está morando debaixo da ponte, que está passando fome, que está num trabalho praticamente escravizado, por crianças que não têm pai e mãe, que não têm oportunidade de aprender ou que são vítimas, de abuso sexual. Existem inúmeras questões que nos causam muita dor. O ser humano ele é um ser empático, mas essa dor, quando ela se torna comum aos nossos arredores, quando a gente vê isso muitas vezes no nosso dia a dia, o nosso sistema ele se afasta para preservar
o nosso próprio eu, porque o ser humano não consegue facilmente lidar com essa dor, porque a dor do outro é isso, ela dói na gente. A diferença é que no momento que nos vermos, nos considerarmos como protagonistas da mudança, quando a gente se ver num papel ativo e não num papel de vítima, de sofrer com, mas ao invés disso, entendermos que podemos mudar as coisas, que podemos não aceitar essa situação e que temos sim poder em nossas mãos para cambiar, para mudar essas questões, o sofrimento ele se transforma. Toda a energia que antes era gasta em sofrimento, em dor, em conflito pessoal, ela é colocada no modo ativo da criação, da criatividade, do movimento e da ação. Então, é um movimento que não necessariamente precisa ser doloroso. Doloroso sim no sentido de empatizar, mas não de nos sentirmos vítimas desse processo todo. Estou curiosa para saber também o que vocês pensam a respeito disso, né? Quem já sofreu dor pelo outro e se sentiu nesse papel de eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer. E a gente não está aqui falando de salvar a vida de ninguém, né, gente? Porque não salvamos a vida dos outros, mas a gente pode tomar consciência do nosso dia a dia, dos nossos costumes, se perguntando, por exemplo, primeiramente, como é que isso afeta uma outra pessoa? Ou será que eu tenho condição realmente de fazer algo a mais? Eu já estou realmente no meu limite social, da minha contribuição social? Será que eu realmente necessito de todo o meu foco, de todo o meu investimento apenas no núcleo pequeno da minha família ou do meu próprio eu? Muitas pessoas hoje em dia são solteiras, estão vivendo a vida mais sozinhas do que em comunidade. São muitas perguntas que a gente pode fazer aqui. Mas vamos lá, vamos continuar e dar início a essa lista que o Papa fez para que a gente comece a tomar consciência do sofrimento que o mundo traz, que o mundo carrega hoje. O ponto que ele primeiro enumera, quiçá revisão de privilégios. Com certeza, Marcela. Muito importante a gente se tornar consciente dos nossos privilégios e se perguntar, por que outras pessoas não desfrutam disso, e como a gente pode usufruir, desses privilégios não só para a gente, mas para o todo. Mas vamos lá. O primeiro ponto que o Papa enumera, do sofrimento da Terra é a poluição e as mudanças climáticas. Poluição, resíduos e a cultura do descarte. Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Isso a gente vê, por exemplo, nas indústrias de carvão, de petróleo, de mineração. Então, hoje eu estou aqui, eu possuo um celular, estou aqui nessa live falando com vocês. Muito dos componentes de um celular vem da mineração. E a mineração, ela não é de graça, ela não acontece de graça. Ela é uma das atividades que provoca maior mal, não só na natureza, mas também no ser humano, nas pessoas que trabalham nesses lugares. Então, adquirir um celular não é apenas adquirir um celular. Adquirir um celular é praticamente comprar o trabalho dessas pessoas que estiveram lá minerando os minerais para que esse celular um dia fosse feito através disso. Então, quando eu acho que é uma coisa bacana eu sempre ter o último modelo de celular, eu troco de celular todo ano, eu não estou comprando apenas um modelo novo de celular, eu estou comprando
uma maior, né, uma maior necessidade da mineração, uma maior necessidade desses minerais para que esses eletrodomésticos, para que esses aparelhos sejam fabricados numa velocidade e numa quantidade que não é natural para o planeta e que também não faz bem ao ser humano quando a gente olha de maneira coletiva. Então, é dentro de cada coisa que a gente precisa se conscientizar e saber até onde que isso vai, né? A minha ação se conecta como com outros seres humanos? A minha ação se conecta como com a natureza? Isso não só na questão das ações, né, gente? Ações, pensamentos, vontades, desejos, a lista vai crescendo. Mas vamos lá. As pessoas adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumo produzido pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Ah, valeu, Rafa. O Rafa escreveu aqui meu primeiro dia e tô adorando. Arro! Que venha muito mais, viu? E como eu disse, aqui é um espaço de todos nós. Bom, agora nessa parte do texto, né, gente, o Papa, assim, acho que dava para ele escrever um capítulo de cada uma dessas coisas, né? Mas a encíclica, ela tem muito mais para mostrar pra gente. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque a intenção nossa é exatamente essa, é não ter pressa com o texto para que a gente não somente leia. A leitura em grupo, a leitura conjunta, com esses comentários, com a discussão, ela é uma leitura consciente, né? Então aqui também a gente também faz esse movimento de desacelerar na leitura, porque o importante é o entendimento e não terminar de ler a carta em X tempo, né? Então eu gostaria de pegar aqui cada um desses pontos e usar os próximos minutos para a gente elucidar um pouco mais. Então ele fala, né, da poluição causada pelo transporte. A gente pode se perguntar, né, assim, levar hoje como tarefa de casa para escrever durante a semana ou pensar, refletir durante a semana que tipo de transporte eu uso, ele é realmente necessário, se for, quais são as razões dele ser necessário. Existem maneiras mais comunitárias de usar esse transporte, seja ele um carro, seja o transporte público. Existem pessoas em posições, né, muito privilegiadas, nas quais a gente não estaria falando nem de um carro, a gente estaria falando, né, de um jet, de um avião privado ou de um helicóptero, que são assim os casos extremos e que causam realmente a grande e maior parte do dano na nossa coletividade, né? Então, até onde você precisa de um espaço individual e em que momento você pode estar partilhando ou contribuindo para um transporte, por exemplo, conjunto, coletivo. Né? Como que a gente pode criar isso com outras pessoas? E aí também tem outra diferenciação que a gente pode fazer, né? Acho que existem muitas, estou falando algumas que vêm à cabeça. Mas, por exemplo, a gente precisa muito de transportes para remédios, para materiais de hospitais, de centros de emergência, até mesmo para a questão da comida, mesmo que ela seja regional, o transporte ele ajuda. Então, assim, a gente, para que é que a gente realmente precisa de automóveis no mundo? Para que a gente precisa de aviões, de helicópteros? E em que parte, né, do mundo e dos nossos afazeres a gente poderia estar desacelerando aquilo que já se tornou, né, como o Papa disse, um modo automático de se fazer as coisas?
A Marcela escreveu: e ser responsável pela sua mitigação de seu impacto. Acho que às vezes esquecemos disso. Sim, com certeza, né? Se a gente pudesse cancelar o impacto, ia ser a melhor forma, mas mesmo que a gente não consiga cancelar todo o impacto, né? Se existe aquela zona cinza, digamos assim, né? Que não tem uma solução, né? Que não tem um modo melhor ou mais saudável, mais harmônico com a natureza e com os outros seres humanos de se fazer a coisa realmente, né? Se existe um impasse ali, a gente pode pensar como é que eu vou mitigar aquilo que eu estou colocando no mundo, né? Vamos lá, aí ele fala, né, da questão das descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água. Isso tem muito a ver com tudo que ele vai citar aqui, né, como fertilizante, inseticida, fungicida, pesticida, agrotóxico, que vem da agronomia mais comum, por exemplo, aqui no Brasil, né, que vem do agronegócio, que também é responsável pelo desmatamento de grandes áreas, que não tem um cuidado com o solo e que vem de uma prática que, na verdade, era uma prática europeia de fazer as coisas, né, uma prática que não vem de um habitat de florestas. Então, muita gente tem se conectado com novas formas de fazer o cultivo, né, o cultivo do nosso alimento através, por exemplo, da agroecologia, da própria, né, falando num escopo maior da permacultura, ou né, quando a gente for um passo mais abaixo da utilização de agroflorestas, também a forma orgânica já é um pouco melhor, né, mas ainda a gente tem que lembrar que todo agrotóxico, fertilizante, pesticida vai estar danificando o solo, e danificar o solo não é somente danificar aquele solo. Todas essas coisas, elas penetram, né, do solo e chegam até as águas. Então essa poluição, esses venenos são algo que vão chegar a muitos outros lugares. De novo aqui a cadeia do impacto, né? Nada fica num lugar só. Nada fica só com a gente ou no nosso entorno. Literalmente estamos todos conectados e precisamos cada vez mais visualizar, estarmos conscientes dessa cadeia toda que nos conecta. E aqui é importante também falar da agropecuária, né? A acidificação do solo também acontece através da agropecuária, através da produção de carne, de leite, que no nosso país, aqui no Brasil, é algo, né, é muito exacerbado. A gente tem mais vacas no pasto do que população, né, nas nossas cidades. Então é algo desequilibrado. Esse não é o lugar desses animais, né? E aí também vem uma outra questão que talvez a gente vá começar lá para frente, que é de rever, né, essa interação nossa com o animal. Será que a gente realmente pode se colocar no lugar de usar e não de se relacionar, né? Como a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas e com os animais? Essa é aqui novamente a questão. Bom, continuando então, ele fala: na realidade, a tecnologia, que ligada à finança pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes, resolve um problema criando os outros. Exato, né? Toda vez que fecharmos o nosso olhar para um escopo menor, para um lugar só, a gente não será capaz de se conectar e ver todas as relações que temos com outras pessoas, com o mundo e com a natureza. Então, gente, é muita reflexão que a gente pode fazer desse início aqui do capítulo 1. Ainda tem muito mais para frente, né? Eu vou parar aqui para a gente no ponto 20. Semana que vem a gente vai ler o ponto 21, porque agora a gente tem o momento da meditação,
a meditação guiada para quem é novo. A gente vai pegar esses elementos da leitura, pegar esses elementos da nossa discussão de hoje e eu vou levar isso para uma meditação para que cada uma aí em casa possa dentro de si deixar isso reverberar e integrar aquilo que estiver pedindo para ser integrado, né? E esse é um processo que depois vai ajudar também nas reflexões, nas mudanças, né, da vida de cada um e é uma coisa que acontece não necessariamente de maneira consciente, né? Então a gente traz a forma consciente da leitura, né? Aqui a nossa mente concreta está ligada e agora a gente vai, através da meditação, ativar a nossa mente abstrata, a mente da criatividade, da própria criação, para quê? Para sentir, né? Para ativar a nossa inspiração e os instintos que nos dizem, né? Quando estamos conectados com o nosso eu, com o nosso cerne, né? Com o centro do nosso ser, aquilo que realmente é verdadeiro, que está em fluxo, que nos faz bem. Porque nada disso, né? Nada do que a gente leu é uma grande surpresa. Para a maioria das pessoas, tudo isso tem uma lógica muito grande. O que a gente precisa é o que ele falou lá no começo, é sair do modo automático, de dentro de um sistema, né, que evoluiu por necessidades humanas e que agora, né, com o decorrer do tempo, a gente está tendo a oportunidade de olhar para trás e falar, pô, esse sistema acabou tendo resultados que não são tão legais, a gente talvez nem estivesse atrás disso, né? A gente estava atrás de melhoras para as nossas vidas e agora a gente está se dando conta de que não foi bem assim. Então, o que cabe? A gente voltar, olhar, analisar e adaptar esse sistema para que ele faça bem para nós e para todos os outros seres, né? Para que a gente possa viver um dia, quem sabe, em breve, de maneira mais harmoniosa. Mas então é isso, pessoal, eu vou convidar cada um de vocês para ir tomando, né, uma posição meditativa, num lugar que seja confortável para vocês, onde vocês não tenham distúrbio de nada. Usar o fone de ouvido é uma coisa bem legal, que abafa um pouco os sons do lado de fora e te deixa também mais concentrado em si mesmo e em si mesma. Né? Então eu vou aqui estar parte do tempo fechando o olho, parte do tempo eu vou dar uma olhada, né, no tempo aqui, eu vou estar acompanhando vocês, mais sintonizada dentro da meditação e vocês sigam o fluxo de cada um do seu próprio jeito, do seu próprio jeitinho. E se tiverem perguntas relacionadas à meditação, a gente pode, né, ter um tempo no final para comentar ou para perguntar da experiência de cada um. O Rafa escreveu, simplesmente adorei conhecer e parar um momento para refletir qual o meu papel como ser humano. Arro, Rafa, muito axé para essa sua frase, né? Que a gente tenha humildade sempre para poder fazer isso. E é um processo interno de cada um, né? Não é ninguém forçando ninguém, o importante é essa autorreflexão que a gente faz. Mas vamos lá então, se preparar para a meditação de hoje. Eu vou pedir para fecharem os olhos. Antes da meditação, eu vou trazer mais uma oração para a gente. Vocês podem fechar os olhos, trazer as mãos ao coração, lentamente, ir acalmando a respiração. Suprema existência do amor humilde, suprema consciência da criação universal, desce em teu espírito imaculado e encarna agora neste pequeno coração, para que teu propósito abnegado se cumpra na missão que me encomendaste. Apaga de meu coração toda arrogância, limpa de minha alma toda mancha e dissolve com tua luz divina toda a dívida da minha existência.
pois livre de mim mesmo, poderei ajudar-te a cumprir tua vontade infinita em tudo que foi manifestado. Une-me ao espírito da humildade, consagra-me à essência da tua verdade, eleva-me ao teu reino, para que este ser, manifestado por sua origem, cumpra junto a teus anjos a presença da vida do Cristo. Continuando de olhos fechados, mantenham-se numa posição com a coluna ereta, seja ela deitada ou sentada, essa posição. O importante é estar com a coluna reta. Os braços podem estar ao longo do corpo, as mãos apoiadas nas coxas ou no colo. Se você sentir que está num momento mais introspectivo, coloque as mãos viradas para baixo. Se você sente de se conectar mais com o mundo, vire elas para cima, na posição de receber. Se estiver sentado, mantenha os pés no chão, sentando, por exemplo, se quiser também com as pernas uma junto à outra, mas nunca cruzadas, a não ser que você esteja acostumado a fazer isso. E ao inspirar, leve todo o ar lá para sua barriga, encha a barriga ao inspirar, e quando expirar, você esvazia a barriga. Inspira, enchendo, expira, esvaziando, e vai trazendo a atenção para dentro de si, vai acalmando as sensações, acalmando os pensamentos, entrando muito mais no reino do sentir. Levando a sua consciência, o seu foco para o teu corpo físico, no aqui e agora. Tentando perceber o seu estado físico no aqui e agora. Tentando perceber como o seu corpo está se sentindo. Leve, pesado, tenso ou livre. Identifique as diferentes sensações no seu corpo físico, aqui e agora. E comece a se perguntar se são reflexo de um estado de harmonia ou de desarmonia. O seu corpo é um corpo em estresse ou em bem-estar? Ou são partes que se sentem de maneira diferente? Se sim, procure identificar que partes do seu corpo se sentem bem. Se torne consciente
de quais partes do seu corpo estão bem e quais partes do seu corpo estão em estresse ou tensão, e torna-se consciente de quais são elas, sem precisar saber o porquê agora, mas apenas tomando o momento para se conscientizar. Foque agora na sua respiração, sem mudá-la, sem modificá-la. Somente prestando atenção na sua respiração, no seu modo natural de respirar. É uma respiração rápida ou uma respiração lenta? É uma respiração profunda ou curta? Uma respiração carregada ou leve? Respire e observe, sem julgar. O objetivo é tornar-se consciente, para depois procurar e sentir os porquês, através do nosso próprio corpo. Se não formos capazes de nos sentir, não seremos capazes de sentir o outro. Dedique esse momento a se tornar consciente de como você respira. Essa maneira de respirar aqui e agora te lembra de quais situações? Quando é que você respira da forma que está respirando agora? E como é que momentos ou situações diferentes impactam a sua respiração? Tente responder a essas perguntas, imaginando e sentindo, desligando a mente concreta, trabalhando com a imaginação e as sensações.
Agora, imagine o seu corpo leve, o estado mais leve do qual você consegue se lembrar, o estado mais leve no qual seu corpo já se sentiu. E comece a trazer à memória, em imagens e sensações, o que te levou a esse estado de tamanha leveza? O que estava presente? O que acontecia ao seu redor? Ou talvez o que não acontecia ao seu redor? Onde e como o seu corpo se sentiu o mais leve que você consegue imaginar. Imagine agora, em outros momentos, em que o seu corpo esteve tenso, pesado, em que seu corpo doía, sofria até. Que situações ou momentos seu corpo conecta a esse peso, a esse estresse, a essa tensão. Permita-se relembrar as situações que criaram estresse no seu corpo, tornando-se consciente daquilo que não te faz bem. Ou que não faz bem a uma determinada parte do seu corpo. E grave na sua consciência, aqui e agora, o quão importante é para a sua saúde e para o seu bem-estar evitar essas situações. E o quão importante é convidar as situações que te trazem fluxo, leveza, regozijo, aquela felicidade corporal que enche e preenche o seu corpo de energia, de fluxo e de leveza, de relaxamento. Faça esse exercício agora, tentando empatizar e sentir com as pessoas da sociedade. Imagine uma cena na qual estão outras pessoas. Deixe a cena aparecer na sua frente. Talvez ela já tenha aparecido, mas numa vez não controle. Apenas deixe o pensamento e a criatividade fluir. Essas outras pessoas que apareceram
Sinta o que elas sentem. Empatize não só com o corpo delas, mas com os sentimentos, com os pensamentos e com as histórias delas. O que faz bem e o que faz mal a essas pessoas. O que as deixa com um aspecto leve e o que as deixa com um aspecto pesado. Quando você interage com elas, ou quando elas interagem umas com as outras. Observe. Se outros pensamentos vierem à sua mente, aceite esses pensamentos, registre esses pensamentos e deixe esses pensamentos irem, voltando a focar na sua visualização, na sua reflexão através do sentir. Deixe esse grupo de pessoas partirem e traga agora a sua visão, ao seu imaginário, a própria Mãe Terra, como se você fosse onipresente e pudesse observar a Mãe Terra em vários lugares ao mesmo tempo. Você observa a Mãe Terra e ao observar você também empatiza. Você sente o que ela sente. Você passa por lugares de tensão, de dor, de sofrimento da Mãe Terra. Observe como eles são. Observe o que acontece nesses lugares. E você passa por lugares de tranquilidade, de paz, de alegria, de abundância, de fluidez e de bem-estar da Mãe Terra. Observe aqui o que se passa em cada um desses lugares. E sinta aqui também aquilo que a Mãe Terra sente dentro de você. Lentamente, você vai voltando ao seu eu, voltando o foco para o seu corpo.
deixando a visão da Mãe Terra partir, sentindo e focando o teu corpo aqui agora, percebendo seu estado emocional aqui agora. Mantendo os olhos fechados para acompanhar mais uma oração, para receber mais uma oração. Se quiser, levando as mãos ao coração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada. Eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos. Eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma. Vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Lentamente, podem abrir os olhos, mexer o corpo, os pés, as mãos, os próprios olhos. Bem-vinda, Débora. Você chegou no final, mas a leitura e a meditação ficam gravadas, logo vão estar no canal. E agora a gente tem, pessoal, alguns minutinhos para poder trocar, se alguém quiser escrever da experiência ou fazer alguma pergunta relacionada à leitura ou ao que viu durante a meditação, aquilo que sentiu. É um teste que a gente está fazendo hoje, né, de abrir esse espaço aqui no final da live, porque por causa do delay, né? Você está em choque, Rafa. Me diz mais. A gente sempre tem um delay, né? Quando eu falo, demora um pouquinho para vocês receberem, mas eu espero que esses 2-3 minutinhos que a gente tem aqui ainda sejam suficientes para a gente ter uma pequena troca. O Rafa disse, foi incrível essa meditação. Que ótimo, Rafa, que você foi, né? Teve essa facilidade de viajar, né? Dentro de si, dentro das pessoas, dentro do mundo. A sua emoção me emociona. Você escreveu, né? Chorei litros, arrepio aqui, viu, amado? Arrepio. E que sirva, né? Para reflexão de cada um, né? Só a gente sabe da nossa história, daquilo que está dentro da gente, daquilo que quer reverberar dentro da gente. Essa é a nossa maior verdade. Que, né, independente de livros, de textos, de comentários, essa é a maior verdade dentro da gente, porque é quando a gente sente que a gente experiencia, e quando a gente experiencia que a gente é capaz de se transformar. Então, que maravilhoso! Fico muito, muito feliz com a sua presença, com a presença da Marcela, da Mônica, também da Débora aqui agora no final. Que a gente se veja então, pessoal, semana que vem. Fiquem à vontade também para me escrever depois, né, no direct, por mensagem. Tenham uma linda noite, um bom domingo e uma linda semana pela frente.